Bem-vindos, mozões, queridos mozões, Rodrigo e Gui. Tô aqui primeiro, vou já de cara explicar que o mozão não tá aqui, hoje é o Macito, sou eu. O mozão achou que esse assunto cabia mais para mim, então ele falou, hoje vá você, Macito. Então, só para explicar, né? Estamos aqui, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Mozão na Frequência do Amor. E até em cima já do que a gente já estava falando, os dois primeiros assuntos foi não monogamia, depois tantra, e aí essa coisa da masculinidade, o assunto que a gente ouve falando, né, hoje em dia bastante, principalmente nas redes sociais e tal, sobre masculinidade tóxica, masculinidade saudável, o que é isso, como funciona, como está no nosso dia a dia. Eu falei, acho que é um bom tema, né, para trazer e para reflexões e tal, e aí em especial, né, fiquei pensando quem que eu poderia trazer, e então vocês me vieram à cabeça por conta, né, da gente já se conhecer, e, né, o Brits, meu cunhado, já conheço há um bom tempo, já fomos em grupo, até quando a gente começou a falar um pouco disso, né, então em grupo de homens, né, no Brotherhood. E... Você já falou, você conhece também. Onde eu comecei também. Né? Você também? Que legal. Ali, né? Então, de novo, obrigado vocês terem vindo, bem-vindos. Acho que vou deixar vocês se apresentarem um pouco, né? Mas Brits, vou falar, é Rodrigo Brits, um filho de portugueses, casado com a minha irmã, né? Filho de... traz toda aquela coisa, a cultura portuguesa, do vilarejo, do macho... E, enfim, então, acho que hoje com 3 filhas, né, e o Benjamin, o filho, então, trabalhou muito tempo no mundo corporativo, depois começou toda essa busca, mas fala você mesmo um pouco mais. Boa, Macita, obrigado, manda um beijo meu pro mozão, queria estar com ele hoje, não foi possível. Obrigado pelo convite, e eu gosto, porque essa é uma conversa que vem fluindo entre nós dois, né, de maneira natural, sim, né? Porque a gente, eu te conheço já há quase 30 anos, né? Que eu tô com a sua irmã namorando há 25. Então eu te conheço há 28 anos. Então, assim, as nossas relações como filhos, primeiro, amigos, e agora como pai, os dois. Então, todas as conversas, e aí olhando para trás, quando você fez o convite, a evolução do que é essa visão quando eu era o filho, quando eu era o executivo de multinacional, quando eu decidi empreender, quando eu decidi ser terapeuta da conversa, quando eu decidi ajudar outras pessoas a construírem a carreira, os sonhos dela. Então, assim, ela... E aí tendo 3 meninas, lógico, tem o Benjamin, tendo as 3 meninas, e olhar esse papel do homem, da masculinidade, a serviço do quê, né? Então, acho que a conversa de hoje, trazer o que a gente conversa... Exato. Entre nós, de maneira natural, para um ambiente desse, eu fiquei muito feliz com a sua escolha e com o seu convite. A gente ensaiou essa parceria já algumas vezes e começar, de fato, olhando para esse lugar, eu fico muito emocionado, assim, é muito bom estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Bom. Gui, obrigado por ter aceitado estar aqui também. Eu não vou rasgar a seda para o Gui agora, deixa ele falar um pouco, se apresentar, mas só dando uma pincelada, o Gui, a gente se conheceu fazendo trabalhos de autoconhecimento profundos, né? Com a base xamânica, no xamanismo. A gente já teve conversas e grupos, né? O Sagrado Masculino, e a gente conversou já profundamente sobre o que era essa energia masculina se manifestando, né, Gui? Dessa maneira. Então, passa essa bola para você. É uma honra estar do seu lado aqui. Gosto muito de você sabe disso. Cara. É isso, também te amo, meu irmão. Agradeço mais uma vez aí também a honra, o convite de estar aqui. Eu sou Guilherme Horácio, eu sou empresário, consultor, publicitário, e também faço esse servir aí há uns 3 anos já com essa questão desse olhar da masculinidade, né, que começou muito em parceria aí com o Brits, que veio de um grupo de amigos que a gente sempre via esse movimento do feminino, né, das mulheres indo ter os seus movimentos, os seus encontros, as suas conversas, e a gente começou meio que entre alguns amigos ali se provocar, né, mas e a gente? Né? E quando que vamos fazer um nosso também, né? Vamos encontrar, e a gente sempre ficava procurando isso, e até que um dia
eu tive a oportunidade, convidado por um amigo para conhecer o trabalho do Brotherhood, isso foi pré-pandemia, onde eu participei de um primeiro grupo, logo na sequência veio o lockdown, o isolamento ali, e um dia veio, tipo, é a hora, é agora, né? Então, monta isso, e aí comecei a chamar alguns amigos, onde naquele primeiro ano ali a gente fez mais de 33 encontros, Nossa. Eram encontros toda terça-feira, onde E vários aí, até temas... já te cortando e já puxando algum, né, em cima disso para você falar mais, o perfil dessa turma é meio que um mesmo perfil? Quem que são essas pessoas que vocês acham que hoje começam a se interessar, né? É o homem, tipo, nós, né, acima dos 40, já casado, com filhos, ou não, e questionando tudo isso. Quem que você acha que, ou pelo menos desse seu grupo, né? Quem que são essas pessoas que começam a tentar olhar diferente ou questionar como está se comportando na sociedade, com os amigos e tudo mais? É interessante que teve uma mudança, né, de perfil, né? Naquele primeiro momento, até como foi uma coisa mais fechada, veio naquela roda daquele grupo de amigos que naquele momento também tinham já uma busca espiritual, um pensamento ali de muito foco no autoconhecimento, onde a gente estava até aproveitando aquele momento ali, de uma certa maneira, para se fortalecer. Então a gente já estava tendo encontros em grupos de casais, vamos dizer assim, né, ou com um grupo maior, com homens e mulheres participando, que veio e eu fiz o convite para eles. E aí aquilo começou, aí um foi puxando o outro, na sua maioria pessoas mais ou menos na nossa mesma idade, mas que já estavam de alguma maneira nessa trilha desse autoconhecimento e buscando mais entendimento ou mais repertório para se olhar, né? Eu acho que essa base do autoconhecimento é meio comum, né, de tudo isso, porque a pessoa começa a se olhar, se trabalhar, né, e quem eu sou, e de repente começa a realmente questionar essa coisa do, peraí, tem um que é minha referência do que é homem, o que é ser homem, o que eu ouvi, aí vai mexendo nas dores todas, né? Você sabe que eu ouvi de uma professora da Escola das Crianças, aqui em São Paulo, quando ela soube que eu fazia algo parecido assim, a professora falou, olha, eu tenho um filho, o pai ela era viúva, é viúva, né? E ela falou, e ele está sem referência dessa conversa entre homens. Ele vive hoje, e isso é uma realidade, a gente acho que vai abordar de alguma maneira. Ele vive hoje rodeado de mulheres. Não tem espaço para ele conversar de homem para homem. Como que eu preparo o meu filho para essa conversa social de homem para homem quando não tenho essa referência próxima? Ela falou, pô, dá para... Então, assim, você vê, é um convite que vem de alguém de um outro círculo de conhecimento, de amizade, de história, e essas histórias vão se conectando. E no final das contas, quando entra para um grupo desse, né, Gui, pelo menos essa é a minha sensação e experiência, os motivos pelos quais nós chegamos nesse tipo de grupo, eles vão variar. Mas falar do sentimento é humano. Angústia, o que me angustia é diferente do que te angustia. Mas a angústia existe, ela é comum. Então, da angústia a gente consegue falar. E aí, entrando nessa linha do masculino, como a gente não é educado, como homens, a falar desses sentimentos, o nosso repertório é curto. A gente não é educado a falar de nenhum sentimento. De nenhum né? sentimento, engole o choro, exato, né? engole o choro. Tradicional. Então, o repertório é curto. E aí, às vezes, eu tô aqui, ou isso, não tenho uma referência, ou quero comunicar alguma coisa que está acontecendo dentro de mim. Já percebi que não dá mais para guardar. Cara, eu não encontro palavras. Eu não sei comunicar. Eu não sei. Então, esse grupo também tem essa referência, né? Assim, de pessoas que chegam por conta disso, buscando essa, vou chamar assim, dessa consciência grupal, coletiva, né? Desse homem, desse masculino, dessa instrução. Eu acho que, sabe até, e aí vocês podem falar também, tô pensando aqui, né, em a gente gravando isso, em querer atingir pessoas que eventualmente justamente estão ali, sentem alguma coisa estranha, querem ouvir, não sabem nem por onde começar e qual o caminho, né? Então acho que a ideia desse podcast também é realmente, talvez, despertar, né? Vai ser assistido pelos nossos amigos, por quem conhece a gente, mas que de repente vai olhar e vai falar, nossa, acho que eu vou mandar para esse cara que, né? Então acho que a gente pode também conduzir para dar um caminho ali, né? Porque quando você falou isso,
né, do não tem com quem conversar, então eu fiquei lembrando que eu sempre tive muita amiga mulher, né? Eu sempre, até hoje, eu tenho a turma lá que eu sou amigo dos maridos, mas eu sempre gostei de estar mais com as mulheres, não porque eu quero ter alguma coisa de homem e mulher, e muito menos porque sou gay, né, ou alguma coisa do tipo, mas porque eu gosto. E aí eu lembro, a gente até brinca, né, que nessa turma das meninas a gente fala Girls Night Out e eu tô no meio na foto, mas eu acho que talvez nem todo mundo, enfim, consiga lidar, né, com essa vontade ou entender quais são as angústias ali, né? Então acho que a gente pode tentar conduzir também, quando vocês falarem, pensando nisso, assim, né, como dar um caminho ali para os homens que estão ali, talvez... E você trouxe um gancho muito bom. Olha só a sua figura de linguagem. Quando você está aqui agora explicando que, pô, eu sou um homem que sempre me relacionei muito bem com mulheres, e aí você traz uma figura, pô, não sou, olha só, então um homem que se relaciona com mulheres, ele tem que ser gay. Concorda? Esse é o, Sim, esse é o tabu. Sem alguma pretensão. Alguma coisa, ou isso, sem alguma pretensão. Olha onde a gente está muito, construído, e é real. E aí imagina só, então, porque começamos por aqui, mas a gente, né, pode avançar para o outro lado. Imagina só, eu sou um homem cis, heterossexual, e quero me relacionar com mulheres para trocar sentimentos, Olha que confusão. Olha que, assim, será que eu consigo fazer isso dentro dessa normativa? Será que não? E assim, de novo, não estou me colocando num lugar de coitado, porque sendo um homem branco, cis, heterossexual, haja privilégios. Exato. Haja. Então, deixar isso bem claro. Não estou querendo me colocar aqui, ai, coitado de mim, não consigo. Mas esta caixa existe. Então, para resguardar todos esses privilégios, tem um custo social. O custo eu tenho que ser esse homem. E aí esse homem tem que se comportar de uma certa maneira, que é a masculinidade que você trouxe o assunto. E aí a gente está questionando hoje aqui que maneira é essa, né? Para mim isso vem muito, mais uma vez, volto na minha história, né, que eu olho muito para ela como inspiração e busca constante para eu analisar e buscar novas ferramentas, que da mesma maneira que eu não tive esse repertório emocional para lidar com as emoções, né, do engolir o choro, que eu só podia sentir raiva, né, porque se alguém mexeu comigo, eu tenho que brigar ou bater, me posicionar, mas chorar, ficar triste, não sei o que lá, vamos lá, vira homem, né, então que tipo de homem que eu tenho que virar? E ao mesmo tempo, primeiro filho homem, primeiro neto homem, de dois lados, de duas famílias, né? Eu mesma coisa. Então tinha, de uma certa maneira, uma família onde 15 primos homens, né, aquela masculinidade muito forte, eu também me provar ser aquele homem que ia honrar todos aqueles outros homens. Peso. E a maneira de fazer isso era pegar a mulher. Então, assim, não, já desde pequeno, não, olha lá, meu filho tá lá conversando com as outras menininhas. Então, isso também coloca, eu já não consigo trabalhar minhas emoções. Tipo, numa pressão, né? Toda a relação que eu tenho que ter uma mulher precisa estar com um foco final que é ou vamos dizer, o acasalamento, né, voltando para um pensamento, né, de seres tribais que a gente era, ou como ser animal, né? Então, eu também passei por muito na minha história com essa dificuldade tinha muitas relações com mulheres, mas de uma certa maneira eu não conseguia lidar com isso porque sempre tinha que passar aquela barreira, né? Então sempre tinha uma segunda intenção. Então como é que eu lido com isso? Também para conseguir ter uma relação dessa sincera, né? E conseguir estar ali de igual para igual e ouvindo sem nenhum segundo interesse, né? Porque eu não preciso mais provar que eu sou homem para ninguém. Eu sou homem porque eu sou um ser humano e sou quem eu sou, né? Mas para isso precisa de muito trabalho, muita profundidade. E como que é para você hoje o exercício então desse ser homem hoje? O que ele na prática, onde é que você usa essa masculinidade a serviço? Cara, eu acho que é contínuo, né? Para mim, a gente sabe, a gente já conversou muito sobre isso, desde que nós estamos aqui encarnados, vivos na Terra, o tempo inteiro eu vou ter coisa para trabalhar. Longe de eu estar falando aqui de algum lugar que eu já tenho todas as respostas ou já estou todo desconstruído, né? Estamos todos em construção e reconstrução. Eu acho que
no meu dia a dia, eu me provoco muito a olhar como que eu estou equilibrando essas duas energias, né? Esse masculino que vem da produtividade, dessa cobrança, dessa ação, e do feminino dos momentos que eu tenho que parar, olhar, me nutrir, me cuidar, e como que eu estou tendo esses exemplos e ensinamentos nas minhas relações, quer sejam elas pessoais, profissionais, afetivas e também entre os amigos, entre as pessoas que eu convivo no dia a dia. Mas acho que o principal ponto é trabalhar meus sentimentos. Então, terapia constante, né, para sempre estar trazendo esse olhar. Os próprios grupos, né, eu uma vez por mês abro ainda essa possibilidade de pessoas que quiserem participar, online, para que eu traga temas e a gente se provoque, um espelhando na experiência do outro, o que aquele tema está me trazendo no dia a dia, despertando esses sentimentos, para que a gente se provoque a olhar para eles. Porque é a partir deles que eu vou entender as minhas reações. E entendendo as reações que eu consigo... E aí começar a se mover para pôr na prática também, Exato. né? E aí até aproveitando isso, já puxo o assunto que até a Aninha mandou aqui, perguntou, e é uma coisa que para mim também me pegou muito quando comecei a ver tudo isso, que é assim, como a gente agora então lida com isso e passa para os nossos filhos, né? Tanto meninos, meninas, enfim, né? Mas eu tenho 2 meninos e a gente cresce ouvindo, né, frases do tipo, para com essa viadagem, né, que isso é frescura ou coisas do tipo, e aí como a gente cria essa consciência e corta e como conduzir, né, com as crianças, com os meninos, né, para formar, apesar de eu achar que já tem uma geração já bem, né, que eles já parece que vem com o chip novo, né, atualizado, então na própria escola já estão lidando de forma diferente com isso, pelo menos, né, as mais... Eu concordo contigo e eu vejo na figura como pais, né? Eu vejo isso um risco. A questão da criança vir já com o chip preparado para essa conversa, ou seja, ela está procurando essa referência no mundo. Ela sente que alguma coisa, do jeito que o mundo opera, é estranha e eu estou procurando essa referência no mundo. Quando o pai dentro de casa não entrega essa referência, ou não consegue, porque não tem repertório, ou porque nunca Não foi tem nem educado, nunca consciência. falou do sentimento. Quando o pai não entrega, essa criança vai procurar essa referência de pai tribal, essa referência de pai, de estrutura, fora. Neste procurar fora, hoje em dia, dependendo, né, da idade, eu estou falando de uma idade adiantada, esse procurar fora, ele está muito hoje ancorado em mídia social, é onde a criança procura fora. O risco é, cara, onde que essa criança vai? Que referência é essa que ela está trazendo para a vida dela? E aí eu, como pai, olhar também para dentro e falar assim, bom, se eu não estou conseguindo suprir a referência que meu filho precisa, talvez eu precise trabalhar em... Talvez não, né? Eu preciso trabalhar em mim, tem que ser importante para mim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu esse final de semana, você até sabe, no sábado eu perdi uma grande referência da minha vida, né? Minha avó fez a passagem dela, e aí os meus filhos acompanharam, e o Benjamin, que é o meu único filho homem, ele estava chorando no carro, e ele falou, papai, eu só tenho 10 anos, eu não queria ter perdido alguém que eu amo com 10 anos, é muito cedo. E ficou aquela reticência. E eu olhei para ele, daquele lugar, ele emocionado, eu falei, filho, eu tenho 43 anos. É a primeira vez que eu perco alguém de relevância emocional para mim. Porque eu já perdi uma avó, eu era muito pequeno. Perdi o meu avô paterno, eu não era tão pequeno assim, mas eu não tinha um vínculo emocional, afetivo. Aí eu, assim, então, o que eu ofereci para o meu filho naquele momento? Eu falei assim, olha, eu não consigo falar para você o que você deve estar, mas sabe o que eu posso oferecer? Falei isso para ele. Falei, vamos chorar junto. Eu também, é novo para mim. E eu tô com vontade de chorar. Então, assim, o papai, nesse sentido, não pode te oferecer nada além de um espaço para a gente passar por isso junto. E foi bacana esse espaço de eu poder chorar, porque a minha avó significa algo para mim, com o meu filho chorando essa dor dele, porque a bisavó significa algo que é completamente diferente para ele. Então, eu acho que se abrir
para o despreparo. Eu não estava preparado para educar o meu filho, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Então vamos passar junto, pelo menos de mão dada. Tô aqui contigo, vamos junto. É a força através da vulnerabilidade. Isso, de falar, cara, eu não sei, topa passar junto? E eu, pelo menos, também vejo, na minha experiência, que essa vulnerabilidade, principalmente das relações, né, desse modelo de homem, a gente não pode mostrar essa vulnerabilidade, porque isso é considerado uma fraqueza. Isso. Né? E, para mim, no meu processo, quanto mais eu me permito ser vulnerável, mais eu encontro essa força de seguir. Né? Eu não tenho a experiência de vocês de ser pai ainda, pretendo um dia, e é muito engraçado que isso me veio um insight, pô, talvez eu não tive ainda, porque eu estou precisando me preparar para receber uma pessoa já de um outro lugar, para poder dar essa referência, né? Que você falou, vai buscar em algum lugar, e não só nas redes, mas também na escola, né? Na escola, nos amigos, outras famílias. Tem um documentário que eu gosto Na muito e que me auxiliou muito nesse processo também de buscar referência e repertório para entender, que é A Máscara que Eu Habito, o nome original em inglês, que é The Mask We Live In. E ele pega todo um começo ali que mostra exatamente a relação dessas crianças, homens, na escola. E, mais uma vez, trazendo um ponto que você colocou, somos seres tribais. Então, eu quero fazer parte de um grupo. E aí é onde começa o bullying, né? Começa ali, não, então você precisa fazer isso para fazer parte da turminha. Não, mas eu não quero. Pô, também não posso chorar. Se eu vou chorar, eu vou te zoar. Então, não é só, porque se eu não tenho essa referência, eu não consigo trazer essa conversa para preparar também, né? Mais uma vez, eu falando de um lugar onde eu não sou pai aqui, isso vai acontecer, de um jeito ou de outro. Né? Porque essas relações vão acontecer, porque cada vez mais cedo a gente tem esses filhos tendo essas relações, ou em creche, ou, né, em escolas, e vai ser por muito tempo. Cara, posso dar uma pincelada no que o Gui trouxe? Me lembrou um negócio? Eu só queria falar um negócio um segundo antes. Você falou de uma referência de filme, e aí acho que talvez para mim foi o primeiro que eu assisti, não lembro se foi você que me indicou ou quem foi, e aí que eu comecei a olhar dessa forma, que tá no YouTube, e chama O Silêncio dos Homens, tem uma hora mais ou menos, né? E é na prisão ali, na cadeia, então, enfim, né? Com eles se colocando vulneráveis e se trabalhando, eu acho que é para quem quer começar a abrir ali e um estudo de buscar, pesquisa feito maravilhoso. pelo grupo do Papo de Homem, muito bom também. Vale a pena. Eu não sei se é brasileiro ou não. É brasileiro. É naquela prisão em Minas. Acho existe uma prisão em Minas que eles estão usando, já faz um tempo, é uma referência a isso. Eu esqueci o nome agora. Eles usam o Vipassana. Esse? É esse? É esse. Ah, esse. Então depois, é um negócio assim... Mas explica o que é Vipassana, Vipassana eu nunca fiz o Vipassana, então eu tô falando de quem nunca fez. Vou fazer ainda, mas não fiz. Mas então, vai ter gente ouvindo aqui que sabe muito mais do que eu, mas eu vou te falar então da mecânica do Vipassana. Você fica 10 dias em meditação, numa alimentação vegetariana, meditando por 12 horas no dia, num ambiente que é todo branco, e você fica em 2 períodos diferentes, estático, e tem um guia. E aí, nos primeiros, então, tem todo o desconforto físico para depois você entrar no desconforto emocional. E é você com você em silêncio. Essa meditação prolongada de 12 horas, você vai revisitar absolutamente o que você tem para revisitar. Então, os presidiários vão relatando a dor de um lugar de terceira pessoa, olhar o motivo os motivos pelos quais eles estão ali. E esse confronto com esse homem, acho que é isso que é muito relevante nessa conversa. Quando eu me confronto, porque assim... Não, é isso mesmo, esse filme é maravilhoso. Quando eu me confronto com esse homem, essa é a conversa. Para mim, a conversa da masculinidade saudável eu chego no final do dia, olho no espelho, e eu topo essa conversa de me defrontar com este homem e fazer a pergunta, este homem está criando o mundo que eu quero ver daqui para frente? Então, assim, a pincelada que o Gui me trouxe, quando eu estava falando disso, é o seguinte, Gui, olha que bacana, né? Isso é lá atrás, na formação, a gente estava falando disso um pouco antes, na formação da nossa estrutura social patriarcal, porque antes era um matriarcado, né? Depois teve a Revolução dos Homens e o patriarcado. Mas olha que bacana como isso aconteceu. Lá atrás, a deusa, que era a mulher,
ela percebeu, então a primeira figura divina na concepção, né, isso a gente não era nem muito humano ainda, era quase bicho, estou falando pré-histórico, né, paleolítico, lá atrás, 12 mil anos. A mulher, ela do nada, então temos que voltar um pouco nessa consciência, né, do nada ela cria a vida. Porque até então a mulher se comportava como outros mamíferos silvestres, então ela só procriava, ela entrava em cio e procriava, então ela do nada criava vida. Quem é o pai? Não existia pai. Ninguém sabe quem é pai, porque não tinha. Mas a mãe tá claro quem é a mãe. Uhum. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Aí a mãe foi ficando ali, aí teve a coisa da agricultura, que era a mulher que cuidava, e ela percebeu que quando ela jogava os restos das comidas ali, aquilo criava e brotava alguma coisa. Tô falando de milhares de anos, né? Essa evolução. E olha que bacana. Quando a gente socialmente começa a separar para o próximo plantio a semente, quem que eu sacrifico? A melhor semente. Por quê? Se eu não planto a melhor semente, a minha próxima colheita vem ruim. Se eu planto uma semente que já está meio troncha, então eu pego a melhor semente e faço o sacro ofício daquilo. Eu ofereço para a deusa terra. Cratera é isso, é o altar para baixo, né? Cratera. Então eu planto. Por que eu estou falando isso? Isso é relevante para a conversa de hoje. A gente foi educado que os melhores serão sacrificados. Aí você volta lá nos Incas, nos Maias, que eles faziam as Olimpíadas, de esporte, e os campeões eram sacrificados. Uhum. E a mãe tinha o maior orgulho de sacrificar o próprio filho, porque ele era o melhor para ser sacrificado. E aí você vem, onde já foi a pincelada, a gente vem perdendo isso de vista. E a gente vive outra consciência hoje. E não faz essa transferência do que é esse homem hoje, do que é esse sacrifício hoje. A gente continua querendo ser o melhor em troca de um sacrifício. Então eu sacrifico a minha saúde, eu sacrifico a minha alma, o meu desejo interno, a minha satisfação. Eu sacrifico porque eu quero ser o melhor no trabalho. Então o melhor tem que ser sacrificado. E aí, fala, Brits, imagina, cara, isso tá no nosso, isso é algo que está escrito na nossa construção social há 10 mil anos. Se a gente não para e se dá conta que existe um motivo pelo qual eu me sacrifico, porque tem um benefício de, se eu sou o melhor, eu tenho que me sacrificar, a gente não sai dessa... Não sei se eu viajei, se eu fui muito... Não. Você viajou no começo, mas aterrissou bem. Não, acho que é um bom gancho aí, que também me despertou outra ferramenta que me auxilia muito e que eu revisito bastante, que é o Sob a Sombra de Saturno, que é um livro do James Hollis, né? Ele fala muito isso, né? O homem, ele é criado nessa construção de muitos anos dessa sociedade patriarcal, que ele tem que abrir mão de quem ele é, dos sentimentos, dos desejos, lógico, mais uma vez, de todo lugar de privilégio, né? Isso é do homem, é da masculinidade. Isso. Independentemente de onde você vem, você é construído para abrir mão de tudo aquilo que você... Para isso. Ser o vencedor, ou no trabalho ou na guerra. Isso. Porque na guerra, para conquistar e demonstrar força e ter esse poder, e no trabalho também para ter esse lugar perante a sociedade. Então, eu sacrifico tudo o que eu desejo, né? Você postou outro dia lá também sobre o livro que você leu do insight do artista, do criativo. Né? Então, eu tenho que olhar para a sociedade e ver aonde que eu vou me encaixar para me dar um melhor retorno financeiro, porque eu preciso disso para prover. E não quem eu realmente sou, meus desejos e minhas vontades, para que eu possa ser o meu melhor e fazer isso para o bem de todos, né? Então eu sacrifico todas essas vontades, desejos, emoções e tenho que trabalhar. Eu acho que essa conversa, para quem quer entender um pouco mais, esse livro é fundamental. Sobre a Sombra de Saturno. Também, ele abre o livro, né? A primeira ideia central lá das 8, a primeira ideia central do livro é o seguinte: o homem é violento porque a sua alma foi violentada. Então, o homem não consegue sair dessa figura de violência porque ele foi violentado internamente. Porque esse desejo, não falar das emoções, essa ruptura de alma, faz que, cara, eu preciso descarregar isso em algum lugar. Então, eu vou lá e descarrego fora de mim. E que isso passa por essa negação desse feminino que existe em mim, né? Que em Yang, as energias masculinas e femininas. Então, eu começo a reprimir todo esse feminino que existe em mim.
Se eu não consigo lidar com esse feminino, e eu entendo que esse feminino que está dentro de mim, toda a expressão dele eu preciso reprimir, recriminar e fazer com que isso não exista, eu começo a fazer isso fora. Então eu vou recriminar todo e qualquer comportamento de homens gays, das mulheres, em todas as relações e na própria mãe natureza, que é o que a gente vê o que acontece na maioria das relações dos homens tradicionais, né? E mais uma vez, eu falando aqui de um lugar onde tenho muito trabalho para fazer ainda, né? Eu me questiono muito ainda e falar sobre isso hoje também é uma coisa que me gera muita talvez vergonha ou culpa, porque em alguns momentos eu também fui essa pessoa. Sim, eu também tive, nós, né? Eu também tive esses comportamentos. Também. Nossa, que aí eu falo, meu, quem que eu era ali naquele lugar? Quais eram os comandos que eu estava fazendo para representar? Qual o papel? Não, né? Total, a gente cresce assim, os preconceitos, até pensando aqui, né? Uma frase que eu falo para os meus filhos, né? Eu comecei a trabalhar com um produtor, né? Esse produtor era gay, então foi meu primeiro relação mais próxima, assim, com um gay. E aí, enfim, a gente se aproximou muito, eu me pegava o tempo inteiro ali com frases preconceituosas, sem nem perceber. Isso. Né? Mas onde que eu quero dizer da história da masculinidade é que eu sempre, mesmo me achando sempre achei que eu lido bem com isso, enfim, que sou bem resolvido, e eu gosto de falar isso, porque a mãe dos meus filhos era irmã dele, né? E aí eu falo isso para os meninos, até como uma forma de mostrar, olha como é importante você ser seguro do que você pensa, de como é, né? Porque a mãe deles é uma mulher super bonita, e que, enfim, da onde ela é aqui de São Paulo, sabe aquela coisa nossa, todo mundo é desejada e tal, e de repente, eu que não era ali o mais galã do mundo e tudo mais, tava com ela, e ela fala, né, o que despertou nela esse interesse foi justamente ver a minha relação com o irmão dela. Né? Porque ela falou, fez ela se apaixonar por mim. Eu falo para os meninos, né? Porque eu realmente tava pouco me importava, né? Se vão falar alguma coisa, nossa, então será que será que não é? Porque tal. E tinha muita brincadeira, óbvio, dos meus amigos, da minha turma. Ainda tem. O tempo inteiro, né? E a Macita tá muito ali, tá andando, será que tal, né? E teve até alguns momentos que eu ficava bravo, né? E falava, cara, vocês estão sendo, né? Mas ainda não com essa consciência, né? Tava longe disso, né? Era só um começo, então, enfim, sabe que nossa, eu gosto muito. O que você tá falando agora me remeteu, depois aí nos vídeos, manda o link, a gente põe o link, tem uma entrevista, ela é em inglês, tem um podcast... Do Alok? Mas não o Alok, DJ, né? Não o DJ, o Alok, é o outro Alok. Tem um Eu abri para ver no YouTube, porque eu comecei a ouvir, mas eu acho que tem... Essa em especial, acho que tem um lance que é legal assistir. Não, tem que assistir, e assim, o podcast chama Man Enough, né? Homem o Suficiente. Então, essa nossa conversa de hoje é o tema central, e ele explora isso em N. Então, e ali ele tem um homem... Man Enough, que é... O homem suficiente, ser homem suficiente. Sim, não, estou falando para traduzir para quem está assistindo não fala inglês. E aí ele fala que é o seguinte, você pincelou, o Alok, ele é não binário, né? Então ele é they, ele usa o pronome e tal. E ele fala, hoje em dia, cara, o que existe não é uma briga por igualdade. Porque a pergunta que faz para ele é assim, mas como que por que você não levanta uma bandeira? Porque não levanta a bandeira. Ele fala, porque hoje em dia o que existe não é uma luta por igualdade. Esse masculino equilibrado, que seria a luta pelo um lugar comum onde todos possam... Ele falou, cara, o que existe hoje no discurso de igualdade é uma luta por privilégio. Então, quando eu te ouço, naquela época, sem a consciência, você está brigando, entre aspas, né, com seus amigos pelo privilégio de ter um amigo, de ter um produtor. Você entende meu ponto? A consciência não chegou que eu falei, cara, independentemente das escolhas, do que ele faz, cara, como é que eu coloco essa minha energia criativa? Essa minha energia do cuidado, essa minha energia da prosperidade, que é masculina, a serviço desse relacionamento. Então, no começo, a gente estranha e fica bravo, porque, cara, eu quero poder desfrutar da amizade dele sem o outro ficar me enchendo o saco. Então, você ainda está... E não estou falando que é um lugar errado, mas é um ponto de partida.
O nosso ponto de partida é sempre por algo que eu quero fazer. E aí, quando eu quero fazer a serviço de quem? Como é que eu coloco isso a serviço do mundo, do crescimento? Porque, se a gente for diferenciar a energia masculina e feminina nesse contexto, a energia masculina, ela é visionária. Então, a energia masculina é que te dá a visão, onde eu quero chegar. Então, o homem, né, a energia masculina, a masculinidade nesse lugar de eu quero conquistar aquilo ali. Isso é da natureza da energia masculina. A energia feminina vem complementar isso com um sonho. Para quê? Qual que é o colorido? O que vem? Então, se eu fico só obcecado pelo destino final e eu saio atravessando, eu vou deixando mortos e feridos para chegar lá. Só que a gente até hoje reprimiu esse feminino. Reprimiu esse feminino. Então, se eu não abro mão para isso, calma, tudo bem, eu quero chegar lá. Eu quero ter uma amizade onde eu não sou julgado por nada além dos meus valores humanos, por nada além do que eu coloco no mundo. Esse colorido do sonho, da conversa, do afeto, é o Mas então, e eu acho que é legal, talvez a gente pensar junto, para ver o quanto talvez as pessoas nem tenham total clareza ou enxerguem o tamanho do buraco que isso vai gerando, né? Em todos os sentidos, numa relação que fica ali, uma relação né, de marido e mulher que fica vazia, que não se aprofunda, e aí daí vem as traições também, acho, né? Porque a pessoa está com alguém que, eventualmente, ela foi se mutilando todo e se tornando alguém que ela não é. E aí, de repente, aquela pessoa que você está junto nem é também, porque ela se identificou com uma figura que talvez não é a que você é de verdade, né? E o quanto isso vai... Ou até é isso mesmo, quando eu falo, né? Putz, imagina, só de eu pensar... Putz, eu tô aqui com as mulheres, mas os maridos talvez pensam, será que esse cara está aqui interessado em sair com a minha mulher? Ou será que ele é gay? Só de ter essa preocupação, você vê como já é um negócio que está ali, incômodo, não vai nem ter que pensar nisso, né? Que saco, cara. A pergunta que a Aninha fez, da tóxica, masculinidade tóxica e não tóxica. Cara, quando eu fiquei 1 ano e meio fora, eu ia de segunda-feira para BH e voltava na sexta. E um grande amigo meu morava no mesmo condomínio que eu, que é o Carlos, ele era o dono da consultoria que eu trabalhava, amigo, sócio e tal, e ele é um homem gay. A minha esposa descia, ele é amigo da família, conhece todo mundo, e ia pra piscina com ele. Então o pessoal no prédio tinha aquela brincadeira e tal. Quando eu chegava e conversava, mas olha onde eu quero chegar. Tinha brincadeira de acharem que ele era amante, né? Isso. Mas onde eu quero chegar olhando pra mim, pra coisa da masculinidade tóxica e não tóxica. Eu chegava em casa e no começo eu falava, tranquilo, não, tô de boa. Por quê? Porque eu sei que ele é gay. Mas a pergunta que eu comecei a me fazer desse lugar é... E se não fosse? E se não fosse? Onde é que eu estou depositando a minha confiança? É no vínculo que eu construí com a minha esposa, onde existem... Belo ponto. Onde existem acordos, assim, eu estou tranquilo porque eu confio no que a gente construiu junto, independentemente da pessoa que está do lado... Perfeito. Ou eu não sou, tranquilo, ou eu tô tranquilo, que ele não presta e aí é a masculinidade tóxica, porque aí eu tô olhando o homem gay como ele não me oferece perigo. Porque a mulher é só a mulher. É como se você entendeu? É como se a mulher não fosse digna o suficiente de manter o acordo. Então eu falo assim, cara, tem que estar de olho no galã do lado ali. E isso passa desapercebido, essa conversa passa. E aí, se eu não estou nesse lugar de conversar isso internamente, oferecer essa conversa para os dois, para minha esposa, para o meu amigo, é um engano, é uma miopia achar que eu não vou carregar esse tipo de visão para todas as minhas relações. E aí eu vou enxergar, entendeu? Onde não tem, é a mulher no trabalho. Exatamente. É a mulher no trabalho. E aí eu vou repassar isso. É verdade. Então, acho que o ponto que a Aninha trouxe, eu acho que essa é a diferença. Vou até abrir as outras perguntas. Né? Que é a masculinidade tóxica nesse lugar. Eu acho que eu sou superior pelo fato de eu ser homem e resolver tudo na força. É isso. E isso vem, como você falou aí, né? Eu preciso ter esse trabalho interno. Né? Porque talvez esse ciúme, essas decisões aí, vem desse medo de alguma coisa que a gente ainda não entendeu de onde ela vem, qual a origem dela, como eu me relaciono com isso. Né? Então, a partir do momento que eu não entendo isso, eu vou continuar replicando isso em todas as relações. Isso. E vou gerar conflito em todas as relações, porque eu não estou bem resolvido comigo. Porque aí a sua tranquilidade, nesse caso da história, não residia internamente. Eu sei o homem quem eu sou e os compromissos que eu fiz.
eles podem ser rompidos, eu vou lidar com isso, eu vou arcar com as consequências de lá, de cá. Não, eu estou tranquilo porque o ambiente externo não me oferece perigo. Desculpa, você não está tranquilo. E aí você vai se defender o tempo todo, você vai levantar uma barreira e aí você começa a brigar. E aí o homem essa masculinidade se torna tóxica, porque eu afasto aquilo que me oferece perigo, eu jogo para fora, cara. E aqui eu vou trazer uma coisa nova, que acho que o legal de podcast é isso, né? A gente trazer os assuntos e ficar... Eu vou acrescentar mais um negócio que me veio agora, né? Até onde vai, né? O quanto, por exemplo, a indústria se aproveita disso. Por exemplo, né? Os papos todos que tem até nesses documentários, né? Que fala sobre alimentação e tudo mais. Então, a coisa da carne, do homem, o macho que come a carne, como tem... Até onde vai essa coisa toda, ou da bebida, né? Pô, você não bebe... Isso já começa lá atrás, coisa fala aí, Macita, você tá sem beber há um tempo. Foi isso. Você deixou... Como que é? Você se sente menos homem? Mas é verdade. Conta aquela história. Que você falou, não bebo, então tem coisa errada com você. Você não pode ir mas não foi numa comigo. Festa e não beber. Sim, mas é uma história social que fala assim, cara, você como de alguém tem que beber. Você tem que numa rede social conheceu, aí a pessoa é dona de a mulher, né, é dona de uma destilaria de cachaça. E aí a pessoa falou alguma coisa de beber, o cara falou, não, eu não bebo. Eu falei, mas por que você não bebe? Porque eu não gosto. Não bebo porque eu não gosto. Não, tem alguma coisa estranha. A mulher tem alguma coisa aí. A mulher não saiu com bloqueou e tal, assim, mas falou. Então é realmente tudo invertido, né? O cara não precisa... Só de não gostar de beber, o estranho é isso, né? Não sei se é invertido ou não, mas olha que coisa. Cara, não tem espaço para conversa. Porque um homem, nessa concepção, o homem social, tem que dar conta do álcool. Você tem que beber e beber muito e não ficar mal. Que pra mim, a minha lembrança... E se ficar mal, vai ser zoado. Não, e se ficar mal, vai ser zoado que você não dá conta. Que a minha lembrança de moleque também em relação ao álcool é isso. Né? Aquela coisa da gente de juntar e falava, quem que aguentava beber mais? Puta, aquele cara senta ele toma 20 chopes, ele nem treme. Olha que loucura, cara. É sempre uma competição. A energia masculina. Pra mostrar que é macho, pra gostar que aguenta, e olha, você vai ferrando a tua saúde, tudo, assim, é um negócio... Eu acho que tô falando em especial porque eu tô nessas reflexões porque voltei de viagem e falei, vou ficar um tempo... Eu não bebo muito, não tenho problema com álcool, postei até isso outro dia, nunca tive, gosto de beber, não parei de beber, nossa, não bebo mais, não é isso, vou beber a hora que me der vontade e tal, mas eu tô mudando minha relação com o álcool. E quando voltei, falei, vou me observar, né, nas situações onde o álcool entra, para que ele entra, com que função, né? E aí você vai vendo que tem muito... acho que essa de se afirmar não mais. Mas... exato. E te tira do estado de presença, que é o que a gente falou, né? Isso para mim, por exemplo, nos shows, né? Tá completamente diferente. Mas completamente diferente. Porque eu tô lá, e não é que eu bebi, eu dava problema. Não, tava ok. Mas você tem uma hora ali que você relaxa, a coisa tá funcionando, você já não tá mais 100% ali presente, e talvez você perca alguma coisa. E eu vejo que eu estava perdendo. Perdendo no sentido, principalmente que eu vejo no que as pessoas me falam, né? Em relação ao show e como eu estou tendo mais retorno agora, nesses últimos dias, do que tive todos os anos antes. Tenho vinculado ao álcool, mas só para a gente não se perder. Mas acho que isso é a questão da energia masculina útil, é essa. De novo, hein, gente? É energia masculina, é masculinidade a serviço, né? Essa energia existe em homens e existe em mulheres. Vou falar uma frase maravilhosa que eu tenho ouvido também, que parou de... que eu também cortei açúcar e glúten, então vem. Então você não tá comendo açúcar, não tá comendo glúten, não tá bebendo, e as frases que vem tá dando a bunda, olha que maravilhoso, né? E é sempre num tom de brincadeira e tudo mais, mas olha como é. Então você tá dando a bunda também não tá transando? Como é vinculado e associado isso, e tem total a ver com a masculinidade, vem desse lugar que você deixou de ser homem. Porque você não está sendo homem conforme o estabelecido nesse pré-requisito. Glutão, o que for, seja lá o que for, né? Eu vejo, assim, sabe, essa coisa da presença. Para mim, essa energia masculina, quando ela está mais a serviço, ela está presente. Ontem eu estava numa roda de homens, à noite, né?
numa roda xamânica, e por acaso ontem só tinha homens, né? Mas foi por acaso ou é porque é um grupo... Não, ele não é um grupo fechado de homens, as esposas vão, as companheiras vão, amigas já foram, mas ele tem um núcleo, a gente se encontra 2 vezes por mês, ele tem um núcleo de homens. E ontem esse núcleo estava lá, de novo, não é fechado, mas por acaso... Só tinha homem, né? E aí, cara, nessa conversa cara, homem e tal, não sei o que, a gente conversando e falando, né, depois meditando, a gente entrou numa meditação onde a história da meditação é o seguinte: a energia masculina, uma das maiores qualidades da energia masculina é a presença, é a atitude. E essa atitude ela tem a ver com o seu estado de presença. Por quê? E aí é onde eu queria chegar no que a gente está falando aqui. A hora que você se entorpece com álcool, qualquer outra coisa, pode ser qualquer coisa, né? Mas a hora que você sai do estado de presença, você vai reagir. Você é um profissional, você está no show. Mas não é exatamente você. Você não está no seu estado de presença. Sua atitude, ela está um pouco contaminada por outra coisa. Então, essa energia masculina a serviço, ela tem a ver com eu estou presente e eu sou responsável pelas escolhas que eu faço e eu vou dar conta disso. Então, o medo de dar conta te tira desse lugar. Não, e vou te complementar, agora me colocando vulnerável aqui, né? Mas que é o que realmente aconteceu, né? Então, alguns que falaram, então não está transando, eu falei, por coincidência também não. E aí vou te falar por quê, né? E é muito, é louco, tem total a ver com o que você está falando. O fato de não beber e falar, vou fazer tudo que eu sempre faço, e normalmente bebia, mas eu quero ver como eu fico, quero me observar, e aí o que acontece é isso, me coloquei em situações que teve ali, né? Mulheres que se aproximaram, que estavam, de uma forma, e aí eu olhei e falei, eu não quero isso. Dessa forma, desse jeito, eu não quero. Não é o que eu quero pra mim. E eu via que a bebida entrava justamente anestesiando, aí você tá no embalo e tal. Eu falei, nossa, se eu tivesse bebido, eu teria saído. Porque senão volta pra esse lugar do eu preciso me provar homem, então eu preciso ter essa conquista. Eu preciso ter esse troféu. Eu me identifico muito com isso, que eu passei por isso também muito no meu processo. Né? Eu me entorpecia muito, que era pra fugir das minhas questões, então bebia pra caramba. E eu sempre precisava voltar com alguém para casa. Mais uma vez. Então, eu podia não querer nenhuma relação com aquela pessoa. Podia ser uma pessoa maravilhosa, uma grande amiga. Sim, não mas eu precisava ter esse troféu para me provar homem. Né? Então, a partir do momento que eu começo a revisitar esses hábitos e a intenção desses hábitos, me colocou nesse lugar de presença, que eu falei, exatamente isso daí que você passou. Eu quero esse tipo de relação agora, nesse momento? Ou eu vou preservar minha energia? Exato. Vou focar minha energia para outra coisa. E tá tudo bem se eu não estiver transando. Porque não é isso que vai me fazer ser homem. E aí eu vou até falar, vou fazer também, de novo, uma entrada aqui, porque aí tem muita gente, principalmente, né? Eu falo com as referências dos amigos, né? Quando fala de energia, fala, ih, ela vem com o papo de energia. Energia. Então, eu vou propor aqui para essas pessoas, façam um teste. Façam um teste. Fique saindo, se você está solteiro, né, óbvio, mas saia com um monte de mulher e se observa, viu? Aí você vai entender o que é energia, se gasta ou não, se tem ou não. Porque às vezes tem gente que não acredita nessas coisas, acha que é papo, né, de energia. E tenta observar isso para você ver o quanto, porque eu também teve um momento, principalmente pandemia tal, que você olha e você fala, cara, como consome isso, cara? Então, peraí, eu realmente quero escolher. Aonde eu quero colocar. E de novo, é o que você falou, não estou falando, não estou falando da outra pessoa, porque tem a ver com a gente, não com a outra pessoa. Exato. Né? Então, são pessoas super legais, bacana, cada uma com suas questões, mas é a energia que a gente põe mesmo e ela é grande. Então, peraí, putz, eu quero direcionar, né? E aí entra... Porque é isso, eu acho que vem aquela ansiedade, aquela cobrança, tipo, eu preciso ter alguém, eu preciso... transar, eu preciso... Hoje essa intenção do porquê que eu tô fazendo essas coisas. No meu processo, eu percebi que era para tudo que eu fazia. O álcool, as conquistas, todo esse personagem que todo mundo hoje ainda, meus amigos ainda me identificam como ele, né, os que ainda acompanharam essa história toda. Mas você não é assim. Cadê o Gui de verdade? Cadê? Por quê? Porque esse Gui tava fugindo. Ele estava lá para provar alguma coisa que tinha nessa crença interior. Mas olha só, Gui, acho que 2 coisas que eu vi. Uma, assim, quando o Macita trouxe,
o que bate em mim. A gente acabou tropeçando, para mim, numa pedra fundamental assim, do assunto de hoje, que é a energia masculina, é uma energia de autodeterminação. Cara, eu vou determinar o que eu quero fazer. Esse autocontrole e autodeterminação foi uma das coisas que eu gostei, a minha sensação tudo, cara, de poder. Então, então vamos lá. A energia masculina é a ação, também da não ação. Da não ação. Então, assim, essa energia do poder, ela é uma energia masculina. Certo? Certo. Muitas mulheres exercendo energia masculina, tá tudo certo. Mas ela é da masculinidade. Cara, ela você ter uma energia masculina, isso. Você ter essa autodeterminação de falar, hoje eu não quero isso pra mim e eu estou bem com isso, é um baita processo. Então, para as pessoas que estão ouvindo e falam, esse papo, acredite, a hora que isso começa a ser trabalhado, você tem mais energia disponível para fazer aquilo que você escolhe fazer com intenção e foco. Exato. E a vida deslancha para aquele caminho. Ela vai, cara. Porque assim, você colocou o foco, ela vai. E agora falando de mim, tá? Porque a gente tá conversando essa conversa é para lá, mas também é para cá, né? Eu ouvi o Gui aqui, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito até hoje, eu já falei muito disso com você, para mim você é um exemplo, né? Porque, inclusive, criei uma empresa que chama isso, né? A Lavoura é Mil. Você trabalhar com aquilo que você ama. Mas, enfim, até hoje, tem pessoas que me conhecem antes do meu começo. Esse meu começo, assim, de olhar para isso profundamente, tem 8 anos, 7, 8 anos. Tem muita gente que me conhece antes disso. A vergonha que eu ainda sinto de me expor nas redes, de mudar esse lugar. Muito. E falar assim, de pensar que vai ter o José do primeiro colegial, eu falava, olha lá o Brits. Porra, Brits, te conheço, cara. Você sentava lá no fundão da sala, sacaneava com todas, cara, você era o cara da sacanagem. Pô, agora falo, porque assim, e aí que você falou, esse Brits lá de trás, ele é real, ele existiu, ele me trouxe até aqui. Exato. Então são essas experiências que eu olho para trás e vejo. Então uma coisa poderosa que você traz acho uma chave para mim, né? Cara, eu não tenho vergonha eu não posso ter vergonha dos homens que eu já fui. Eles me trouxeram até aqui. O meu trabalho na masculinidade, na presença, é hoje. Como é que eu me sinto fazendo o que eu faço hoje? Contribui para mim, para minha família, para o meu bairro, para minha sociedade, para o mundo? Ou só contribui para o meu umbigo? Essas conversas, cara. Então, assim, e aí a hora que eu chego no lugar que eu falo, não, isso não contribui para o que eu quero, aí vem a pergunta, cara, eu estou me educando para me autodisciplinar e autodeterminar, porque isso vai bater lá na autoestima. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu vou falar e outro exemplo rapidíssimo que me está vindo muito, como o Benjamin veio hoje aqui no nosso papo, né? Quando minha avó morreu, eu fiquei no último ano e pouco, eu visitei muito menos minha avó do que eu gostaria. A primeira ideia que me veio foi de frustração, né, de raiva de mim, de vergonha. E sabe o que veio? Falou, pô, mas também não dava, porque as crianças não queriam ir. Eu vou pra praia sem as crianças. Cara, na hora que eu falei isso, eu parei. Falei, você tá usando uma criança de 10 anos de idade como desculpa para não fazer o que você falou que queria fazer. Como é que você quer ir avançar no mundo, cara? Como é que você quer ir avançar na vida se você está usando o seu filho de 10 anos como desculpa para aquilo que você não foi capaz de fazer? Então, para mim, a energia que você está trazendo, a energia masculina é falar, eu escolhi não ir, eu assumo essa escolha, as consequências dessa escolha. Posso mudar? Não. Daqui para frente. Daqui para frente, cara. É hoje, né? Presente. Hoje para frente. Usei o podcast do Mozão, já fiz minha sessão de terapia da semana. Economizei uns reais aí. Mas é isso, né? É encontrar espaço para a gente ter essas conversas. Né? Porque se vai para o tradicional, né, volta para o padrão. Né? Volta para a zoeira. Que, lógico, faz parte. Mas o quanto que a gente está realmente colocando aquilo que eu quero. Porque se eu estou olhando só para o meu umbigo, eu não estaria aqui, estou morrendo de vergonha. Né? Porque é isso. Porque hoje mais pessoas me conhecem daquele Guilherme e não desse de hoje. Né? Desse de hoje são poucos. Esse de hoje você é um mentiroso. Exato. Exatamente. Não, você está falando isso aí para chavecar mais mulher. Tem isso também, né? Tem isso também, os que falam isso. Né? Então, não, pera lá. Tá usando para... Eu tô fazendo isso porque eu entendi que eu tenho que tem também, internas. né? Infelizmente tem também. Tem tudo para
seres humanos. Exato. Assim como tem a mulher lá no podcast que falou que homem que lava a louça, ela falou, não, porque eu gosto de homem. Se você bota o seu homem para lavar a louça, você tá matando a masculinidade dele. Sabe o que eu acho um absurdo, mas sabe onde eu vou pegar um gancho? Não que eu não acho um absurdo a frase em si, mas sabe onde eu vou olhar no olho desse homem, eu no caso, e a gente pode falar da masculinidade, dessa força masculina? Se o homem está lá lavando a louça, que ele não queria lavar, porque a mulher mandou, esse homem precisa olhar para ele. Você entende meu ponto? Sim, total. Esse homem precisa olhar para ele. Porque é o seguinte, de alguma maneira, se ele está ali se sentindo coagido, de alguma maneira, ele está desmasculinizando essa energia dele. Essa energia de... Agora, se esse mesmo homem pensa, se ele pensa, que quando ele lava uma louça, ele está ajudando a mulher, cara, você está bem equivocado. Você tá muito... Porque a mulher, cara, não precisa da sua ajuda para lavar a louça, cara. Não precisa, ela dá conta. Se você não está fazendo isso porque você sente que é uma parceria, que você quer construir, que você quer fazer algo junto, cuidar do ambiente que você mora, aquele é o seu reinado, aquele é o seu trono. Cara, eu sou dono disso aqui também, e eu lavo a louça porque eu quero contribuir com isso aqui. Não, aliás, eu acho que as pessoas que ainda estão estão nessa fase de achar que lavar louça é coisa de homem ou de mulher, ferrou, né? Não sai nem... Tem que voltar algumas casinhas lá pra trás e vai trabalhar um monte de coisa. Então eu vou te dar uma referência de um livro pro pessoal que tá ouvindo. É o único... Não sei se é o único, mas é o único que eu lembro também que fala do homem. Pra mim eu tenho 3 livros que falam de masculinidade, que são os meus livros de cabeceira. Esse é um deles. O outro é o Sombra de Saturno, que a gente já falou aqui. Que é o The Way of the Superior Man. O caminho do homem... Superior. Mas em português é outro, acho que do consciente, alguma coisa assim. É do David Guetta, que é um dos maiores mestres tântricos do mundo. Quase o nome do DJ lá. The Way... Tamo bem de nome de DJ. The Way of the Superior Man. Ele abre o livro falando isso. Se você está num lugar onde você pensa que pelo fato de você ser homem, você é melhor do que... Você é um homem... Pelo fato de você ser um homem heterossexual, você é melhor do que a sua mulher, do que os seus amigos gays, tal. Esse livro não é para você. Fecha, você precisa viver um monte de coisa ainda, depois volta nesse livro. Que legal. Acho que é o caminho do homem consciente mesmo, né? Em português. Que é isso. Que falou, cara, esse é um lugar que para a gente ter essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, e aí usando essas ferramentas que eu uso no dia a dia, eu não sinto que esse papo de hoje é para convencer ninguém. Esse papo de hoje é o seguinte, se você precisa ser convencido, não é esse podcast. Exato. Agora, se você já se convenceu que tem algo que precisa mudar e que você precisa canalizar a energia masculina para uma outra orientação, esse podcast pode te ajudar a pelo menos dar uma luz que tem mais gente pensando assim. Estamos indo. Exato. Aliás, eu até já deixo para a gente caminhar aqui também para um papo final, mas já deixo também, passa aí as redes sociais de vocês e tudo mais, então quem tiver dúvida ou quiser sugerir, porque a gente eventualmente pode até pensar em marcar um parte 2, masculinidade saudável, parte 2, porque tem muita coisa para falar, muita coisa. Né? E aqui temos o tempo e tudo mais, mas assim, eu acho que vale deixar aberto, então quem ouviu, escutou, quiser sugerir coisa, mande pra gente aí no Mozão, no meu Mozão, no Dedé Macita, @Dedé Macita, depois o Brits passa o teu e tudo mais. Eu acho que assim, o que fica, né, eu acho que pensem aí nos exemplos, quem tá ouvindo, nas coisas que acontecem e se questione, faça esses desafios, assista, né, para o Silêncio dos Homens. Se puder, leia o livro sobre a Sombra de Saturno. Qual o outro filme que você falou? A Máscara que eu habito. A Máscara que eu habito. São todos, né, filmes assim que, pelo menos, acho que para nós três e para muita gente, abriu um caminho ali, uma consciência de começar a olhar para isso, repensar como a gente tem feito com a nossa vida, na relação com os amigos, com os filhos, para quem tem filhos, ou com as esposas, ou com os companheiros, enfim, né, com quem você tiver, eu acho que vale esse começo de caminho, e quem já está mais avançado e quiser também ajudar a gente na próxima, se quiser, manda também
porque eu acho que a gente pode até te sugerir, né? Minha irmã mesmo ainda sugeriu, falou, putz, tem algum, não sei se é amigo ou alguém que ela conhece, trans, e falou, putz, você podia ter convidado e tal. Eu falei, agora não dá, mas quem sabe numa próxima, então acho que até para ter essa variedade, diversidade, né, de olhares. Né? De olhares. Bom, eu te agradecer, a minha mensagem final, na rede, no Instagram, @rodbrits, e tem o Mambuca, né, que se escreve com E, que é @membuca.you, porque o Mambuca já estava com gente. Mambuca.com.br também, é MEMBUKA. Sabe que eu queria deixar um aviso? Não é um aviso, né? Levantar essa mão, essa bandeira, para os homens, para as mulheres, principalmente para os homens. Acho que essa conversa de hoje é assim, né? De homem, né? Se você estiver sentindo muita raiva, você está deixando a raiva te roubar para um lugar, e você está fazendo coisas que você fala, pô, eu tava com a cabeça quente. Esse é um sinal de que dá para fazer diferente. Tem uma ideia que foi me apresentada ontem, que eu achei maravilhosa e queria trazer hoje para vocês aqui. A raiva no xamanismo é o fogo, né? O fogo representa essa raiva. E a ideia não é afastar a raiva e não olhar para ela, é o contrário, é você trazer essa raiva com a potência do fogo para acolher, porque o único dos 4 elementos naturais que o homem não corrompe é o fogo. A água, o homem poluiu. Ar, o homem poluiu. Né? O vento, o homem poluiu. Terra, o homem poluiu. O fogo, não. O fogo, o homem não corrompe. Porque o fogo, ele queima. Então, se você vem com um papo furado, o fogo te queima. Então, essa raiva, ela tá querendo comunicar um negócio para você que ela não vai te deixar em paz. Ela vai queimar. Ela não vai ser corrompida. Então, se você tá nesse lugar de raiva, cara, estamos aqui, outros homens estão aqui. Talvez a gente não tenha todas as respostas, obviamente não, mas eu, nós, o Gui, o Macita, talvez a gente consiga oferecer um espaço de troca, caminhos possíveis para que essa conversa aconteça. Não precisa ser todo mundo. Grupo, né? Ou busquem um grupo, como grupo eu fui de ajuda, com o Brits também, você começou, né, no Brotherhood, que é realmente uma experiência sensacional, assim. Mas a raiva, então, eu sou um homem, sou muito. Se você está passando por períodos de intensa raiva o tempo todo, tem alguma coisa aí que precisa ser olhada. É o meu tchan. Boa. Obrigado, Briton. Valeu, Dedé. Agradeço também a oportunidade de estar aqui, de trazer esses pontos. Acho que também para fazer fechamento, acho que a intenção realmente não é, como vocês falam, não é convencer ninguém, mas é trazer outros olhares, outras perspectivas de que é possível ter uma mudança, né? E me vem muito que, às vezes, parece que está tudo bem, né? Mas será que não pode ser melhor? Que é isso, né? Desculpa te interromper agora, mas que me veio isso, Gui, né? Quando você falou, né, parece que tá tudo bem. Às vezes tem muita gente que vai falar, não, mas para mim tá tudo certo, né? Isso não me afeta. Olha o quanto não tá disfarçado isso, talvez, na sua vida, né? Nas questões, exatamente, como você tá lidando com tua mulher, ou com teus filhos, ou nas situações na rua, porque muito provavelmente a raiz disso seja justamente ter sido essa coisa da masculinidade tóxica lá atrás e que vem refletir na frente e depois vai fazer você beber ou você precisar, enfim, né, tratar mal os outros para se impor. Ou, né? E tá tudo bem se você não mudar nada também, mas eu acredito muito nessa coisa do aprimoramento contínuo, né, Kaizen. Então, o que eu posso fazer realmente para ganhar mais repertório e para começar a me questionar com esse meu papel no mundo e o que eu posso deixar, que vem muito do xamanismo, né? O que eu posso deixar de legado para as próximas gerações, né? Então, o que eu estou fazendo que contribui, né? Não só por mim, mas para o coletivo, né? Então, se no meu núcleo familiar, nas minhas relações está tudo bem, o que eu posso fazer e ir além? Né? Então, como é que eu posso aproveitar isso? Para isso, eu preciso olhar, preciso questionar para que a gente dê os saltos, né, de mudança do que a gente realmente quer. Né? Então... E você não falou hoje, e não vai dar tempo, fica para o próximo, Macita, convida nós, da agência que o Gui hoje trabalha, que é uma agência que olha para o mundo desse lugar equilibrado.
É bem diferente a proposta da agência que trabalha. É bem diferente da proposta tradicional de uma agência de marketing, de comunicação. É um caso a ser estudado. A gente pode falar sobre isso depois, mas passa muito desse legal. olhar. Ou te procurem também. Exatamente. Porque dá para fazer, gente. Dá para construir empresas com esse olhar. Dá para fazer. E é um lugar próspero. Dá dinheiro. O amor dá dinheiro. Não, aliás, para isso vai precisar mesmo, porque a gente tem ouvido com essa história da inclusão, né? Então, de ter, né, a trans, a mulher em outro lugar e tal, obviamente colocam muitos questionamentos para os homens, né? E de ter que se olhar, mas tem que se olhar, cara, senão vai realmente dançar, entender que não é só... Não dá mais. Entender que ser assim como somos todos seres foi, humanos, né? E precisamos trabalhar essas relações e ter melhores relações. Né? Então, mais uma vez, agradeço aí obrigado. A amizade, a possibilidade. Nas redes sociais, eu tenho um perfil que eu falo sobre essa masculinidade, sobre o autoconhecimento, o xamanismo e sobre o meu processo. No Instagram, @GH de Guilherme Horácio, .gaia com GH também. Então, será uma honra conversar com vocês. É isso aí. Valeu. Obrigado. Obrigado, Dan. Valeu. Obrigado, Gui.